Se você gosta de eletrônica e desenvolvimento de projetos, então você é fã de devboards tanto quanto eu. Principalmente essas devboards aqui, que são devboards IoT. Aqui na minha mão eu tenho uma Lolin Wemos com o ESP32S2 e essa daqui é um Node MCU ESP32S. Esse aqui eu acho que é muito conhecido por muitos de vocês. Mas e aí, quando você está desenvolvendo um projeto, você costuma entregar o seu projeto final com essa placa aqui plugada no projeto? Ou além disso, que eu considero até um pouquinho ousado da sua parte, se você está indo para o mercado dessa forma, né? Colocando a sua devboard em uma placa perfurada, conectando os componentes eletrônicos e entregando o produto final dessa forma. Então seja muito bem-vindo ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento e fabricação de hardware já há 5 anos aqui no Brasil. Eu tenho experiência em desenvolver projetos eletrônicos, em fabricar projetos eletrônicos e em montar projetos eletrônicos. Já passei por esse processo e essas fases várias vezes e o meu objetivo aqui com esse canal é compartilhar com você as minhas técnicas e também compartilhar projetos criativos que eu desenvolvo utilizando eletrônica e programação. Então se você gosta desse assunto, não esquece já de se inscrever aqui nesse canal e acompanhar todos os vídeos. Tenho certeza que aqui vão ter dicas e projetos que você vai gostar muito de assistir. Hoje eu vou te mostrar que tem como profissionalizar essa sua entrega de hardware. Eu já faço vídeos aqui no canal mostrando como desenvolver placas de circuito impresso, mostrando como você pode melhorar a sua eletrônica e parar de utilizar protoboard, por exemplo, para entrega dos seus projetos, entrega do seu TCC, entrega do seu mestrado, entrega do protótipo para um investidor importante, por exemplo. Existem formas de você melhorar a sua eletrônica, não deixar ela ali na protoboard numa placa perfurada, mas no vídeo de hoje a gente vai focar em transformar um hardware, transformar uma eletrônica que você tem utilizando devboard em um hardware com um microcontrolador embarcado. E eu vou utilizar uma ferramenta muito interessante para ajudar a gente a desenvolver, que é uma ferramenta de inteligência artificial que nos ajuda a desenvolver esquemáticos de circuitos eletrônicos. É uma ferramenta que tem me ajudado a fazer essa transição, porque quando a gente coloca um microcontrolador numa placa embarcada, a gente precisa se preocupar com vários componentes eletrônicos auxiliares que esse microcontrolador precisa para funcionar. E quando é o nosso primeiro desenvolvimento, esse processo traz muita insegurança, porque a leitura do datasheet não é fácil, as referências também, nem sempre a gente encontra referência para o exato chip que a gente está utilizando. Então essa ferramenta vai te ajudar tanto a desenvolver outros projetos, mas principalmente projetos com eletrônica microcontrolada embarcada. O nome da ferramenta que eu vou utilizar aqui se chama Celos. A Celos está patrocinando o nosso vídeo de hoje e eles se descrevem como a nova era do design eletrônico, porque é uma ferramenta que você consegue construir cubos com as funções do desenvolvimento do seu projeto, resolver esses cubos e observar as várias soluções que a inteligência artificial encontra para o seu contexto do seu projeto. Assim fica muito mais fácil desenvolver um projeto eletrônico, porque você vai estar o tempo todo avaliando soluções e conseguindo estudar em cima de uma proposta de eletrônica que realmente funciona. Então, se você é um iniciante na eletrônica ou se você já está desenvolvendo eletrônica há um tempo, essa ferramenta vai te ajudar a desenvolver um design mais consistente e mais rápido. Eu já postei outros vídeos aqui no canal utilizando essa ferramenta, inclusive o nosso último vídeo postado aqui foi o desafio de desenvolvimento de um projeto completo, microcontrolado e embarcado utilizando as Celos. Tá muito interessante de assistir porque observando o desenvolvimento do meu último projeto, dá para fazer uma boa comparação de como que seria desenvolver um projeto sem utilizar inteligência artificial e desenvolvendo um projeto com inteligência artificial. Também já tem um outro vídeo aqui no canal com tutorial completo de como você pode utilizar essa ferramenta. E se você quiser conhecer a Celos, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É uma ferramenta totalmente gratuita que você pode utilizar para começar a melhorar o desenvolvimento dos seus projetos a partir de hoje. Então bora para nossa área de trabalho, porque eu vou abrir a Celos aqui e a gente vai começar o desenvolvimento de um projeto eletrônico microcontrolado embarcado e você vai ver que o processo vai ser muito mais fácil do que você imaginava. Então vamos lá, vamos começar mais um desenvolvimento. Assim que você logar na sua conta da Celos, é isso aqui que você vai ver. Lembrando novamente que a Celos é uma plataforma 100% gratuita. Você pode acessar todas as funcionalidades que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. Você vai conseguir acessar todas elas gratuitamente. É só fazer o seu login e senha ali na plataforma. E eu vou te mostrar como fazer um projeto embarcado, microcontrolado, usando a inteligência artificial da Celos para te guiar nesse desenvolvimento. Pode ter certeza que vai ser muito mais fácil
fácil do que você imaginava que era. Se você assistiu, inclusive, o último vídeo onde eu desenvolvi um projeto completo usando as células, você vai ver que é muito tranquilo de você conseguir desenvolver hardwares mais elaborados do que você está acostumado, porque aqui vai ser uma oportunidade tanto de você aprender com as sugestões, os esquemáticos que a inteligência artificial vai gerar para você, quanto para agilizar o seu processo de avaliação, pesquisa, seleção de componentes eletrônicos e construção de esquemático. Então, a gente vai começar aqui nessa parte de baixo, que é a parte dos Featured Projects, e aqui você consegue começar a fazer uma pesquisa pelo microcontrolador específico que você pretende embarcar no seu projeto. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo com um ESP, então eu vou procurar por ESP32 aqui. Vamos ver se a gente tem algum projeto básico com o ESP32. E aqui já tem alguns projetos com aplicação mesmo, então ele vai pesquisar pelo componente, né, e projetos relacionados ao que eu pesquisei, então a gente consegue ver que tem muita coisa diferente. Você vai ver que às vezes você pode encontrar uma solução que era a aplicação que você queria desenvolver, então é interessante dar uma olhadinha aqui nos projetos compartilhados, mas temos aqui já logo no início uma placa com os componentes mínimos para a construção de um projeto com ESP32. Eu vou dar um copy nesse projeto porque eu quero utilizar ele por aqui. Eu vou te mostrar quais foram os cubos que eles selecionaram aqui pra gente ter uma placa já padrão para que a gente possa fazer um projeto básico para a gente poder usar em vários outros desenvolvimentos com esse mesmo microcontrolador aqui. Quando a gente quiser embarcar, você vai ver que você vai ter um arquivo básico para você sempre partir desse mesmo princípio. Então, aqui eu tenho tudo o que eu preciso para utilizar um chip de ESP32 no meu projeto. Então, eu tenho aqui o Wireless Communication, que é o chipzinho embarcado ali que a gente vai pegar para utilizar. Temos um LED para indicar se está ligado ou não. Temos um conector USB tanto para fazer gravação quanto para fazer o power supply. Temos aqui um conversor DC-DC, porque o ESP muito provavelmente vai usar 3.3 volts, a porta de USB vai usar 5 volts, e temos um push button para fazer aquele botãozinho de reset ali no microcontrolador. Então temos tudo que a gente precisa. A partir de agora a gente tem um projeto básico, que daqui a gente pode elaborar projetos mais elaborados usando essa base desse microcontrolador. O que eu vou te mostrar aqui hoje é como gerar o arquivo final desse projeto básico, que inclusive se você quiser, você pode sempre usar a plataforma aqui da Celos para te ajudar nesse desenvolvimento. Então, tendo aqui os cubos, você poderia partir para um momento onde você vai ou selecionar outros componentes aqui, usando os outros blocos, né? Então você pode já pegar a sua aplicação específica que você quer desenvolver com o seu microcontrolador e começar a adicionar ela aqui. Por exemplo, quero adicionar um display, quero adicionar um sensor de temperatura, umidade, enfim, itens que você quer. Você pode adicionar os blocos, você pode pedir para o Design Assistant te auxiliar nessa seleção e nessa conexão também, partir de um projeto que você vai registrar no seu software de desenvolvimento para adicionar componentes posteriormente, você vai conseguir ter esse projeto básico. Então, se tem algum componente que tem muitas ligações, você acha chato ficar fazendo cada uma dessas ligações, você pode pedir para o Design Assistant te ajudar. Então, você descreve aqui, faça tais ligações, tantas botas de PIO, tantos de energia, assim, entre tal componente e tal componente, ele vai construir essas ligações. Mas como eu tô querendo mostrar para vocês realmente um projeto básico, como base para você desenvolver projetos embarcados com ESP, então eu vou resolver os cubos desse projeto aqui, que já tá praticamente montado aqui para mim, né? Então vamos ver que sugestões de cubos, que esquemáticos ele vai me sugerir. Agora ele finalizou a resolução dos cubos e eu posso entrar em cada um dos cubos vendo quais foram as soluções que ele indicou para cada um desses cubos. Então eu vou clicar aqui para visualizar os cubos. Aqui eu consigo ver as sugestões de componentes e aqui é uma das partes que eu acho mais importantes de você fazer, principalmente se você está desenvolvendo um projeto embarcado pela primeira vez, que é você conseguir conhecer as sugestões de microcontroladores e sugestões de esquemáticos que você tem. Quando você observa aqui cada uma delas, você vai ter todos os componentes eletrônicos necessários e as ligações para que o chip específico que você está utilizando funcione perfeitamente. Então, esse cubo aqui ele está completo. Isso aqui faz com que o seu ESP realmente funcione. Isso é muito interessante, porque quando você tem isso aqui já finalizado,
você pode registrar e partir disso aqui para o desenvolvimento de próximos projetos. Então, eu vou fazer uma avaliação aqui de qual microcontrolador eu quero seguir, de qual modelo de ESP eu quero seguir, mas você pode fazer por aí, inclusive tentar encontrar aqui os part numbers que você já conhece. Eu já te mostrei no meu primeiro vídeo utilizando as células aqui, no tutorial completo, que você pode, inclusive, adicionar os seus componentes eletrônicos favoritos para que os cubos já venham preferencialmente com os componentes que você pretende usar. Se você já tem algum chip por aí, você pode pedir para que a plataforma te indique soluções exatamente com o chip que você está usando. Então, por exemplo, aqui eu já tenho um projeto microcontrolado que eu já usei um chip de ESP32, eu gostaria, por exemplo, de manter com a mesma proposta de eletrônica, porque pode ser que seja uma eletrônica que eu já tenha por aqui, que talvez vai baratear o custo do desenvolvimento dos meus projetos se eu adicionar esse mesmo componente em vários projetos diferentes. Então eu posso vir aqui, pegar a descrição do componente que eu tenho aqui, que é um ESP32S2 Mini, e vir aqui no meu Project Settings, Specification e adicionar aqui ESP32 S2, aqui ó, ESP32 S2 FN4R2, esse daqui é o modelo que eu tava usando, então eu adicionei ele aqui nos meus part numbers de preferência, vou salvar. Sempre que você fizer essa modificação, você vai precisar resolver os cubos novamente, porque daí ele vai encontrar os esquemáticos preferencialmente usando o componente que você indicou nas suas preferências. Então aqui eu já encontrei ele, ó, o ESP32 S2 Mini, que é exatamente o microcontrolador que eu usei no projeto anterior. Eu posso selecionar essa eletrônica, porque é uma eletrônica que eu já conheço, que eu já usei anteriormente, ou eu posso conhecer as outras opções aqui que ele tem disponível. Todas as opções eu consigo entrar, visualizar o cubo por completo, então eu consigo ver todos os componentes eletrônicos utilizados, ó. Então eu tenho aqui o meu componente principal, consigo dar uma olhada no que foi utilizado, consigo ver uma visualização aqui de como que vai ficar um preview da board. Posso ver com detalhes aqui o meu esquemático e os componentes eletrônicos, vários deles eu também consigo já fazer o acesso rápido aqui ao datasheet e verificar todos os detalhes desse componente, caso eu tenha alguma dúvida se esse realmente é um esquemático, um componente que eu queira seguir para o meu projeto. Então todas as informações estão aqui, são excelentes informações de estudo, porque cada uma dessas soluções aqui propostas foram criadas pelos engenheiros e especialistas das células, então são cubos que realmente funcionam. Os componentes aqui ligados dessa forma realmente fazem com que esse chip funcione da maneira correta. Então é muito legal a gente ter essa quantidade e variedade de projetos de referência. No caso aqui, então eu vou selecionar meu cubo, você sempre tem que selecionar e dar um lock no seu cubo, porque quando você faz isso, você registra esse componente, essa solução aqui, como a solução que você escolheu para o seu projeto. Assim, se você quiser depois mudar outros componentes eletrônicos, essa seleção aqui, ela vai ficar como marcada por você como a solução que deve ir para o projeto final. Clicando aqui na lateral, você consegue ir visualizando cada um dos outros cubos. É muito interessante você ver as diferentes soluções. Na parte do conversor, é realmente um esquemático muito mais simples. Acredito que vários de vocês já desenvolveram projetos usando um conversor simples, então você pode vir aqui e ver quais as sugestões. Existem algumas sugestões também um pouco mais elaboradas, então às vezes, dependendo da necessidade do seu projeto, você pode buscar tanto por soluções mais básicas, mais simples, até soluções mais elaboradas, com alguns tipos de filtros até bem específicos. A parte do USB é a mesma coisa, porque a gente tem tanto opções bem elaboradas que podem prever até alguns possíveis erros, quanto soluções um pouquinho mais simples. Por exemplo, isso aqui é uma solução bastante simples para resolver essa parte de USB. Tem soluções tanto usando USB tipo C, USB tipo B, então você pode ir navegando aqui conhecendo quais os componentes, quais os possíveis esquemáticos que você tem para o desenvolvimento do seu projeto. Particularmente, eu acho muito mais fácil fazer uma avaliação e uma pesquisa em cima de um esquemático que já existe do que elaborar e construir essa eletrônica do zero. Quando eu tô partindo de um momento onde eu tenho isso aqui, e beleza, eu posso não compreender o porquê que tem tantos componentes eletrônicos aqui, mas se eu entrar nessa boolist, começar a pesquisar às vezes aqui, ó, por que são esses componentes aqui, eu pego, leio o datasheet, eu já consigo entender o motivo do porquê ele tá aqui. No próprio componente eletrônico principal, normalmente também, se você abrir o datasheet, que já normalmente
provavelmente vai estar aqui registrado nas células, você consegue entender as sugestões ali do fabricante para a construção de um circuito usando esse componente. Então, é muito mais fácil você fazer essa pesquisa tendo algo funcional em mãos do que sair desenvolvendo do zero. Sair desenvolvendo do zero, muitas vezes, principalmente se é a sua primeira vez desenvolvendo algo assim, a possibilidade de você cometer algum erro é muito grande, mas também a insegurança no processo e a demora no processo para fazer uma pesquisa elaborada e realmente, né, dizer, ok, essa eletrônica aqui tem um grande potencial de funcionar, é uma demora muito grande, né? Então, selecionar, escolher um esquemático é muito mais rápido e fácil do que fazer uma seleção do zero, né? Essa solução aqui, ela me parece muito boa. Então, vou dar uma olhadinha aqui, eu só quero ver qual que é o tipo de USB usado. Já fiz a seleção também do botão e do LED, foram seleções um pouquinho mais simples, né? Então, para o botão, uma conexão bem simples, eu preciso apenas realmente dar um pulso aqui em uma das GPIOs. E para o meu LED também, uma conexão bastante simples, né? VCC, LED e a porta que eu posso escolher depois no microcontrolador. Com todos os cubos fechados, já com o cadeadinho, eu posso resolver esses cubos. Se você não desse cadeadinho em algum dos cubos, ele iria pegar a sugestão inicial que a plataforma trouxe, então ele iria encontrar sim um esquemático e você conseguiria gerar o restante dos arquivos, mas o ideal é realmente que você faça uma seleção você mesmo do que vai para sua PCB. Agora, com os cubos em lock eu posso gerar minha boomlist, que inclusive, gente, boomlist, se você ainda não conhece, não sabe muito bem o que acredito que a partir de agora você vai conhecer muito bem, você vai se familiarizar muito bem com esse tipo de arquivo. A boomlist é uma lista com todos os componentes eletrônicos do seu projeto e é essa documentação que você manda para a fábrica quando você quer que a fábrica monte o seu hardware. Sabe quando você faz a compra do seu projeto, ele já vem todo montado, perfeito, para você, às vezes, ou encapsular no seu case ou mandar direto para o seu cliente? Pois é, você precisa dessa documentação aqui. A boomlist é uma tabela muito completa com todas as descrições dos componentes eletrônicos do seu projeto. Não tem como você mandar para a fábrica não vai aceitar se você falar assim, coloca aqui um resistor de 1K ohms. Eles não aceitam dessa forma, não tem como eles fazer a compra do seu componente sem você trazer todas as informações desse componente eletrônico. Então, a boomlist é essencial para o desenvolvimento do seu projeto. Você ter uma boomlist completa, com uma boa descrição, faz toda a diferença. Eu já cometi erro em desenvolvimento de boomlist em projeto e me deu uma dor de cabeça danada, porque eu mandei fabricar um projeto com 300 placas com um chip errado, que eu descrevi errado, então foi um erro meu na hora de botar o componente, registrar o componente na boomlist, eu registrei o componente errado e vieram 300 placas com um chip errado e eu tive que fazer a ressolda de 300 placas à mão para resolver o problema do projeto. Então, essa documentação aqui é muito importante que você faça ela da maneira correta e a Celos te ajuda nesse processo. Então, isso aqui é muito interessante. Quando eu vi que a plataforma fazia isso, eu fiquei bem animada mesmo. E aqui a gente também tem os output files, onde a gente consegue exportar um PDF com uma descrição completa do projeto. Já mostrei ele em detalhes nos 2 vídeos anteriores que eu fiz aqui usando essa plataforma. É muito legal você conseguir enviar essa documentação para um cliente seu, validar o projeto antes de você botar a mão na placa, antes de você começar o projeto de PCB. Você já tem tudo validado, registrado, tanto para você como documentação, quanto para o seu cliente também. Você pode fazer o download da boomlist para você editar à mão, colocar mais detalhes, ver como que está sendo elaborada aqui a boomlist para você completar ela também. E você pode baixar os arquivos de fabricação do seu projeto. Eu vou baixar no KiCad. Eu vejo que muitos de vocês usam o KiCad, porque o KiCad é uma plataforma gratuita, assim como a Celos é também. Então, se você quiser desenvolver todo esse processo de desenvolvimento de hardware só em plataformas gratuitas, você consegue. Então, eu vou baixar aqui os arquivos do KiCad e vou te mostrar como que fica agora o projeto de hardware pré-montado pela Celos para você. Bom, a partir desse momento, o projeto ele é 100% seu. Você tem acesso a todos os esquemáticos. Se você quiser fazer qualquer modificação, você pode fazer. Esse projeto ele vem 100% editável aqui para você. Então, se você quiser trocar um componente eletrônico, fazer uma alteração, fazer uma revisão também, é sempre legal fazer uma revisão. Se todas as conexões aqui estão como você espera, se todas as portas também estão conectadas aonde você gostaria que estivessem, mas você consegue modificar, mexer no projeto, adicionar componentes. Enfim, o projeto ele é aberto 100% seu para você desenvolver como você quiser e finalizar esse hardware como você quiser. Tanto essa parte do esquemático
quanto essa parte da board. Olha só que legal. A board ela já vem pré-montada, vamos dizer assim. Os cubos eles vêm agrupados e eles já vêm desenhados, né? Já vêm posicionados os componentes. Então, dando uma olhada aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho o chip específico, o microcontrolador que eu selecionei. E aqui logo na lateral dele, ó, vem os capacitores e resistores que, posicionados dessa forma aqui, já estão posicionados da maneira correta para o bom funcionamento desse chip. Então, no caso, principalmente de microcontroladores, existem vários capacitores aqui que eles precisam ficar muito próximos do chip e os projetistas, engenheiros, especialistas das células, eles já construíram esse cubo aqui perfeitamente para você conseguir usar o chip da maneira correta. Então, você pode, é claro, se você quiser, você tem total liberdade para editar isso aqui, o projeto é seu, mas ele já vem com uma sugestão de posicionamento. E o que eu gosto de fazer é separar, né, esses cubos aqui. Então, eu sei que essa aqui é a parte do microcontrolador, esse aqui é o gravador, né, eu poderia deixar longe sem problema. Eu gosto de pegar eles, ó, e ir manipulando dessa forma aqui. Então, eu rotaciono, posiciono, troco de camada, né? Então eu tenho aqui esse meu cubo perfeito. Gente, sério, fazer ligação eletrônica já com os componentes pré-selecionados é muito tranquilo, muito fácil, né? Então, eu gosto de ir posicionando aqui como for melhor, né? Aqui eu tenho a parte de USB, então ó, eu consigo identificar que isso aqui é a parte do USB, consigo modificar, reposicionar, então já fazer um layout de board aqui mais interessante, né? Então, olha só que legal. Eu poderia trazer essa parte de gravação aqui pro cantinho, poderia pegar esse bloco aqui inteiro, né? Esse cubo inteiro aqui, rotacionar ele, trazer ele mais ou menos para cá. Vou até abrir um pouquinho de espaço aqui. Ah, já sei. Vou trazer os componentes assim. Bom, então eu posso sobrepor eles aqui porque estão em camadas diferentes. Dessa forma aqui, ó. Posso reposicionar esse aqui. Sim. E agora eu já tenho uma mínima board viável aqui para trabalhar com esse microcontrolador. Olha que legal, né? O hardware embarcado, não tem dev board aqui. Se eu colocasse outros sensores atuadores, tela, display, LEDs, conexões, portas externas, tudo fica compacto e eu tenho aqui o meu hardware embarcado, microcontrolador. Isso aqui é genial, gente. Ó, posso visualizar no 3D aqui a minha placa, né? Claro, né? Não elaborei muito esse hardware porque a gente está fazendo mais uma demonstração, mas olha só que legal. Já tenho aqui a minha board e consigo continuar esse desenvolvimento, tanto usando agora livremente o meu projeto desenvolvido dentro do KiCad, quanto voltar lá nas células, adicionar, porque agora eu tenho muita facilidade para voltar aqui. Se eu precisar fazer qualquer alteração, posso voltar aqui nos blocos, adicionar novos blocos ou até pedir para o meu Design Assistant adicionar esses blocos. Então vamos supor, agora eu quero modificar esse projeto, quero elaborar ele um pouquinho mais, quero adicionar um sensor de temperatura. Então adicione um sensor de temperatura. Ó, posso pedir para ele adicionar. Como eu dei lock nos blocos, ele não vai perder a configuração dos esquemáticos que eu já pré-selecionei. Aí ele já trouxe o meu sensor de temperatura, eu posso resolver novamente para identificar as soluções, né, as opções que ele me traz aqui. E aqui consigo conhecer as sugestões de sensor de temperatura que ele me traz para trabalhar aqui com o meu microcontrolador. Isso aqui é sensacional, sensacional. Eu consigo modificar e ampliar e desenvolver o meu projeto com muita liberdade, mesmo sendo um projeto mais complexo. Então, isso é muito interessante. Eu espero de verdade que essa plataforma, essas dicas que eu tô passando aqui, esse exemplo que eu tô passando aqui, te ajude a melhorar e a desenvolver cada vez mais os seus projetos. Espero que esse processo de desenvolvimento tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como que você vai conseguir colocar um microcontrolador embarcado agora nos seus projetos. Lembrando que esse projeto que eu desenvolvi aqui junto com vocês também vai estar com o link aqui na descrição do vídeo. Então você pode abrir, observar todos os cubos e também pelo vídeo ir acompanhando que eu te mostro quais foram os esquemáticos que eu selecionei dentro de cada cubo. Assim você consegue replicar o projeto por aí e continuar os seus desenvolvimentos em cima desse projeto base. Espero que eu tenha te ajudado a dar mais um passo no desenvolvimento dos seus projetos. Lembrando que você pode me encontrar nas lives que acontecem às 8 horas aqui no canal. E nós também temos uma comunidade no Discord cheia de pessoas que amam o desenvolvimento de projetos eletrônicos. Então, você é muito bem-vindo a participar da nossa comunidade também e a se inscrever no canal e não perder mais nenhum vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!